Dali, vamos lá, moçada. Pod Action Brasil no ar. Bem-vindos a esse podcast que fala de esporte, saúde, bem-estar. Eu sou o Diego. Eu sou o Vini Vargas. E aqui comigo é o meu grande parceiro. Hoje ele pediu: Vini, vai, começa aí o podcast hoje. Então tá, hoje eu começando aqui. E comigo tá o chefe, Diego Ávila. E aí, Diegão, tudo certinho? Certamente, se eu tivesse invertendo os papéis assim, eu teria feito esse deslize, assim, né? Eu teria me perdido. Muito bom, Vini. É isso aí. Bora lá começar mais esse episódio. Vai estar bacana. É... Será que a gente vai falar de comida hoje? Pergunta, Talvez, hein? pode ser. Deixa eu te É... fazer uma pergunta, Tiagão. Eu vou começar fazendo Ah, uma pergunta pra ti. Tu já segue o nosso perfil lá no Instagram, não? claro, óbvio. Sem dúvida. Eu quero saber se quem nos acompanha está seguindo o nosso perfil lá, porque já tem recortes, a gente vai começar a dar algumas dicas, orientações, levantar polêmicas como essa que eu fiz agora. Então segue lá, @PodActionBrasil, que tem muito conteúdo vindo aí, muito conteúdo bom para compartilhar e celebrar esse um ano que a gente fez recentemente de podcast. É isso aí. Diegão, suplementos alimentares, eles são projetados para complementar a dieta, fornecer nutrientes adicionais como proteína, carboidrato, vitaminas, minerais, que podem ser necessários em quantidades aumentadas durante a prática esportiva. Para a gente explorar um pouco mais sobre isso, nosso convidado é nutricionista, pós-graduado em nutrição esportiva, nutrição clínica esportiva e exames laboratoriais. Tem formação em modulação intestinal, atleta de jiu-jitsu desde 2012, inclusive treina lá junto com o Rafão, que fez o podcast com a gente aqui. Foi 4 vezes campeão gaúcho, 2 vezes campeão já do Open, CBJJ, é isso, Arthur? Exatamente. Vice-campeão, terceiro lugar. Tem aqui uma extensa. Atleta, Vice-campeão em terceiro lugar no AJP Tour, competidor do Campeonato Brasileiro em 2018 e 2019, competidor do Campeonato Mundial também em 2018 e 2019. É isso, bem-vindo ao Pod Action Brasil, Arthur de Oliveira Mota, tudo certo? Tudo certo, galera. Muito feliz de poder estar aqui propiciando aí esse encontro, a gente falar um pouquinho aí sobre alimentação, nutrição, e é um prazer aí poder fazer parte aí do programa. Bom, deixa eu começar te perguntando assim, ó, qual que é em que momento a indicação da suplementação ela passa a ser necessária, ou quando que ela é indispensável para todos? Vamos entrar um pouco nessa linha aí. Perfeito. Felizmente hoje, né, a gente tem a informação muito acessível aí a todas as pessoas e a indústria dos suplementos, ela evoluiu muito nos últimos tempos. Então hoje a gente tem dos mais diversos tipos diferentes de suplementos, né? Sejam eles proteicos, sejam eles para dar, né, aquela energia momentânea para uma sessão de treinamento, os famosos pré-treino. Alguns suplementos alimentares também atuam mais na questão de recursos ergogênicos, né, justamente visando aumentar a nossa performance esportiva por algumas vias metabólicas, por alguns estímulos específicos, e ser indispensável, na minha visão, é justamente para atletas, né, que não conseguem suprir a sua alimentação da melhor forma possível e precisam justamente desses suplementos. Então, num mundo alimentar, a gente sempre que possível vai priorizar em primeiro lugar a nossa alimentação. Mas, como eu disse, felizmente a indústria evoluiu muito para facilitar a nossa rotina alimentar e conseguir manter uma alimentação saudável, né, que condiza com justamente os nossos objetivos, os nossos exercícios, né, de forma mais prática e também viável possível com a nossa vida real, né, que nem sempre é a vida mais perfeita com o tempo disponível para as refeições ou as devidas limitações, né, do nosso próprio trabalho. Para mim também, indispensável a suplementação é para pessoas que têm alguma carência de vitaminas, que precisam justamente, né, ou por exemplo, são vegetarianas, são veganas, que não conseguem ter 100% de alguns nutrientes sendo provenientes da alimentação, e a suplementação vem para suprir essa necessidade.
O Arthur, trazendo um pouco desse ponto que tu trouxe agora, sobre suplementação, assim, na proposta da dieta da pessoa, é comida e suplementação ou comida e suplementação? Perfeito. Como eu disse, né? Primeiro de tudo, sempre a gente vai tentar com o alimento, porque o alimento ele se encontra na forma mais integral, na forma preservando todas as suas características, né? Dos micronutrientes, que são todas as vitaminas, todos os minerais, mas também são alimentos normalmente mais sólidos, que a gente vai ter mastigação, que a gente vai ter toda uma característica mais sensorial desses alimentos também. Mas a suplementação vem, né, justamente para facilitar a nossa rotina. Seja, né, a nossa rotina não sendo possível fazer um alimento, porque ele precisa ficar na geladeira e a gente não tem, né, esse recurso à nossa disposição, ou às vezes o tempo disponível para fazer uma refeição ele também não é tão grande, então o suplemento vem para facilitar essa questão também. E para mim, os suplementos hoje mais voltados para a parte dos suplementos proteicos, né, os famosos whey proteins ou proteínas veganas, vegetarianas, hoje eles são pontos também muito interessantes de adesão à nossa dieta, à nossa estratégia nutricional, porque eles acabam tendo um paladar um pouco mais doce. E normalmente os alimentos mais fontes de proteínas são alimentos mais salgados, né? Como carnes, frangos, ovos e assim sucessivamente. Então, o suplemento proteico, né, especificamente, ele já vem hoje com sabor de chocolate, sabor de morango, sabor de coco, que a gente consegue introduzir de uma forma muito palatável na nossa vida. Então, as receitas que a gente hoje tem à nossa disposição são muito diversificadas. Então, numa classificação, com certeza eu colocaria a alimentação em primeiro lugar, mas seja por uma questão de paladar ou por uma questão de limitação, né, de tempo ou recursos à nossa disposição, a suplementação vem para complementar o que os alimentos não conseguem nos ofertar na nossa rotina. Ô, Arthur, a gente vem conversando bastante com atletas, assim, né? Pessoas que já estão competindo num nível super elevado. E a gente sempre fala muito do trabalho multidisciplinar, né? Um cara desses, ele tem um treinador, ele tem um nutricionista, fisioterapeuta, faz um trabalho super completo no âmbito do treinamento. E a gente percebe que no nível, no momento em que a gente vai avançando na busca de uma melhor performance, essa necessidade ela passa a ser crucial, né? O quanto a suplementação também tá num nível assim de que quando o cara vai para performar mais, e cara, ele vai precisar, ou sabe, e qual o tipo seria para mais o pós-treino, ou no fim das contas ele tem que ter pré-treino, tem que ter pós-treino, ele tem que ter, ou sabe, muito espaçado, qual é o nível que tem de necessidade. Perfeito. A gente tem, na verdade, né, várias formas diferentes de trabalhar a suplementação. Alguns deles servem justamente, né, como um fator de substituição de alimentação, como esses derivados proteicos que eu comentei, mas a gente também tem outros suplementos que podem ser utilizados independente do momento do dia, visando, né, justamente uma ingestão regular daquela substância para um fim de benefício de performance. Isso também a gente pode dividir em diversas modalidades, pensando no tipo de estímulo, duração desse exercício, que tipo de combustível nós vamos utilizar também de forma mais significativa naquele exercício, fazendo a comparação, por exemplo, de um treino de maratona, que ele tem, né, uma duração muito mais longa, e fazendo a comparação com um treino de musculação, um treino de luta, que ele vai ser um treino um pouco mais curto, mas muito mais intenso do que de fato longo. Nesse treino mais longo, como por exemplo da maratona ou triatlo, a gente tem muitos suplementos de carboidratos que são utilizados com bastante inteligência, justamente em formas de géis ou até mesmo diluídos em garrafas ou em gomas hoje também, né? Isso já avançou bastante para facilitar essa ingestão desse nutriente que o nosso corpo é incapaz, né, de ter um estoque tão grande para uma duração tão grande assim, né, de atividade física. E outro suplemento que eu faria essa comparação é a famosa creatina, um dos suplementos hoje mais estudados, mais seguros também para nós
fazermos a suplementação, mas que diferente, né, do carboidrato dentro da maratona, que a gente visa repor esse combustível que está sendo usado ali, né, para abastecer como se fosse a nossa gasolina novamente, a creatina, tomando uma dose por dia, nós já conseguimos encher os estoques musculares desse aminoácido para propiciar um pouco mais de explosão, um pouco mais de força. Então, para esses esportes mais curtos, mas que precisam de mais intensidade, como a musculação, lutas, o próprio CrossFit também, essa suplementação de creatina ela pode ser super efetiva, né? Então, para elevar o nível de treinamento ou de competição desse atleta, às vezes essa suplementação ou prévia, né, bem inteligente, ou até mesmo intra-prova, como o caso da maratona, essa suplementação é capaz de virar o jogo, né, de realmente mudar completamente o resultado daquela competição, daquela sessão que a gente está buscando otimizar. Então, para mim, com certeza, a suplementação ela é totalmente diferencial quando a gente está falando de esporte de alto rendimento. Uma vez eu estava com uma nutricionista que estava me acompanhando para a meia maratona, eu trouxe para ela que eu estava me sentindo muito cansado. Eu estava não tava cansado, assim, estava conseguindo treinar, mas estava cansado, assim, tinha alguma alternativa de poder com ela, assim, de poder ver o que pode ser feito, assim. E aí eu já estava tomando alguns suplementos, né? E aí ela me recomendou alguns outros que me ajudaram bastante nesse processo de recuperação, assim. Que era treino de força e era treinos, volumes altos de treino de corrida, né? E funcionou assim, num toque de mágica em 2 semanas, sabe? Eu consegui, é muito perceptível a recuperação nisso daí, né? Mas, claro, tem que ter uma indicação de alguém que saiba, né? Do que tá falando, assim. Mas também tem essa questão comentou agora da creatina, que se tornou algo tão popular quanto o whey protein, né? Tem Sim. muita gente que toma por conta esse tipo de coisa, né? O que tu pode trazer para nós sobre isso? Perfeito. Acho que essa recomendação, né, essa prescrição, ela depende muito também do nível de treinamento dessa pessoa. Se a gente está analisando, por exemplo, uma pessoa que recém iniciou, né, num esporte, numa modalidade, ela tem um trajeto muito longo a ser percorrido, justamente conseguindo levar o corpo dela aos níveis fisiológicos que ela deveria, né, adaptar a esse corpo. Então, talvez nesse primeiro momento, esse tipo de suplementação, como a creatina, por exemplo, talvez não faça muito sentido. Teria benefícios? Teria, mas talvez num segundo momento, aonde ela já estivesse um pouco mais adaptada a esse exercício, levando o corpo dela a níveis, né, um pouco mais altos, mas de forma natural, ela consiga colher frutos muito mais específicos, aonde seria justamente, né, essa virada de chave para um próximo nível. Se a gente já começa, às vezes, com esses suplementos visando performance desde o início, uma pessoa que nunca praticou aquela atividade, é como se fosse uma bengala. A gente nunca vai estimular o corpo dela a chegar, né, no limite fisiológico dele. Então, acho que justamente, né, nós nutricionistas ou médicos, né, como propagadores de conhecimento e de fato quem pode fazer esse tipo de prescrição tem que ter, né, um tato, um feeling para saber que nível de treinamento essa pessoa está, né, está chegando para fazer essa suplementação e se realmente faz sentido ela já usar, né, uma substância com bastante evidência, segurança, como eu comentei, mas que, né, faria diferença talvez muito maior se ela tivesse já um nível de adaptação de treinamento um pouco mais organizado. Deixar isso para um segundo momento que faria um pouco mais de sentido, na minha opinião. Ah, perfeito. Até eu ia te perguntar justamente isso, assim, sobre a questão do nível de treinamento, assim, né, que tu achava interessante, porque a gente escuta direto as pessoas que chegam logo para treinar e já perguntam, e aí, o que que eu tomo e tal, né, já vem perguntando como se para entrar já precisasse fazer um pacote completo, né, aquela coisa, já quer comprar um tênis com placa, já quer tomar um monte de suplemento, cara, vai desenvolvendo o esporte, né, vamos iniciar aí. Então a pessoa já acredita que precisa ter aquele pacote completo, assim. Qual que é a suplementação que tu normalmente
costuma indicar mais, assim, é a questão do carbogel, como tu falou, da questão do carboidrato mesmo, a própria creatina, como tu falou, o whey protein, são normalmente os mais indicados, assim, tu acaba, não sei se por conta dos estudos também, de repente por ter mais estudos na área, como é que funciona? Perfeito. Acho que o ponto de partida de tudo isso é justamente a modalidade, né, que a gente vai estar se deparando para fazer essa prescrição e também o nível de treinamento, novamente, e também a questão das limitações da rotina dessa pessoa. Por exemplo, se é um dentista, se é um médico, que ele não vai ter como esquentar uma comida para realmente fazer essa refeição e atender o seu próximo paciente, ou se é uma pessoa que é um representante de farmácia, que ele trabalha se deslocando no carro, né? Ou se é um cara que é um Uber, por exemplo, ele talvez não tenha uma geladeira, ele não tenha um micro-ondas para esquentar esse alimento. Nesse caso, talvez um suplemento de proteínas conseguiria, né, justamente solucionar o problema dele, onde ele não conseguiria comer, né, uma comida, um prato, né, uma marmita que fosse, e otimizar a ingestão dele, né, de forma proteica. Se eu penso também na questão do tipo de modalidade, então, se é um cara que pratica musculação, não tem por que ele utilizar o carbogel. Talvez uma refeição bem estabelecida antes e uma depois, num período de tempo ali combinado com o profissional, já vai ser o suficiente, não precisaria de algo para ser, né, reposto durante aquela sessão de treinos. Mas pensando talvez na minha prática clínica, eu que atendo diversas modalidades diferentes, seja a galera do CrossFit, seja a galera do jiu-jitsu, ou até alguns pacientes meus também do triatlo, do futebol também, né, que acaba sendo um esporte um pouco mais longo também, né, uma partida ali de 90 minutos, por exemplo, com certeza a questão do suplemento proteico para mim é o suplemento que talvez ganharia no ranking, justamente pela praticidade, pela facilidade e porque é um alimento que está ali, né, condensado e concentrado numa quantidade maior de proteínas, o grau de, assim, contraindicação seria muito pequeno, então teríamos bastante segurança para isso. A creatina é um suplemento que também aparece bastante devido à segurança, à robustez de estudos e o grau de eficácia dela também. Antigamente ela era um suplemento super barato, mas com o aumento da procura e com a questão ali, né, do período pós-pandemia, algumas alterações de matéria-prima, ela deu um salto bizarro assim, né, no valor dela. E outro suplemento que costuma aparecer bastante nas minhas prescrições da galera do CrossFit, do jiu-jitsu especificamente também, é a beta-alanina. Ela é um suplemento que visa justamente, né, retardar a nossa fadiga muscular, aquela sensação que a gente tem, né, do músculo estar queimando, entre aspas, né, que é a incapacidade do músculo de se contrair pelo acúmulo ali de lactato, de íons de hidrogênio no tecido muscular. A beta-alanina ela visa justamente retardar, né, esse processo de fadiga. Então, se a gente fosse fadigar ali com 10 repetições, talvez conseguiria fadigar com 14, a gente conseguiria aumentar o tempo de explosão desse atleta num esporte de luta, que isso também é um fator determinante. Então, assim como a creatina, ela é talvez padrão ouro assim de evidência científica e, né, os recursos ergogênicos que a gente está buscando melhorar. Então, talvez no ranking, né, suplemento de proteína, creatina também, mas com algumas ressalvas pela questão do valor que a gente encontra, né, desse produto atualmente, e a betalanina talvez ocupando o terceiro lugar ali, por ser também um suplemento com bastante evidência e muito aplicável aí, né, para esses esportes de alta intensidade. Ô, Arthur, me diz uma coisa, em relação, dois pontos sobre na compra dos produtos. Primeiro, marcas. O que as pessoas precisam estar atentas a essas marcas? E segundo ponto, por que principalmente o whey, assim, eu vejo as pessoas muito falarem sobre a questão de comprar um whey importado. O porquê um pouco disso? Explica para nós se realmente tem algo por trás que mostra que talvez o produto importado aqui para o Brasil tenha mais confiança e o porquê disso. O que é a tua consideração em relação à observação de marcas, então, e produtos importados? Perfeito.
Acho que tudo isso gira em torno basicamente do mesmo tema, né? E é um ponto importante a gente considerar, que é justamente a procedência, né, da matéria-prima, do grau de comprometimento que essas marcas têm, né, com a segurança desse produto, de ser um rótulo transparente também, né, de conter ali, né, nesse produto o que realmente consta no rótulo. Então, acho que esse questionamento dos produtos nacionais veio de experiências passadas, né, de produtos que tinham laudos burlados e que a qualidade realmente encontrada nesses produtos era muito inferior a esses suplementos encontrados, né, fora do Brasil, e também porque a indústria de suplementos, né, por exemplo, nos Estados Unidos, ela é muito mais antiga, ela é muito mais difundida, o acesso a essas coisas é muito mais fácil, questão de imposto, questão de inúmeros elementos que fazem, né, assim, historicamente, esses suplementos lá nos Estados Unidos terem sido lançados antes, serem estudados antes também. O que eu destacaria ser importante é a gente cuidar justamente a marca, ser uma marca de procedência, ser uma marca que teve laudos aprovados desse produto. Recentemente, inúmeras marcas, inclusive algumas importadas, rodaram em alguns laudos da creatina e algumas delas não tinham nem 1% de creatina no pote. Então, o que estavam vendendo era um grande placebo e cobrando, né, com base no que seria a creatina contendo no rótulo. Então, acho que investigar ali, né, se o produto que tu está comprando teve algum laudo aprovado, uma empresa que já está há mais tempo no mercado vai elevar o grau de confiança que a gente vai ter também, por já terem sido, né, feitos vários outros testes posteriores. Então, acho que essa questão da marca é uma parte importante. A segunda questão que eu vejo é a gente ter conhecimento ou, né, saber ler um rótulo de suplementos. Hoje em dia, alguns whey proteins ali da vida, eles acabam tendo muito mais outras coisas como carboidratos e gorduras do que de fato proteína. Seria mais um hipercalórico do que de fato, né, um suplemento proteico. Então a gente ficar um pouco atento com a questão da internet, de promoções, né? Dar uma olhada no rótulo, ver o que está contendo ali e acreditar, obviamente, na marca, né? Quem vai estar disponibilizando esse rótulo, né? Esse laudo. Então, acho que as duas coisas acabam se conectando. Hoje no Eu tenho que Brasil, dizer por isso que tem que assim, uma pergunta bem de leigo, tá? Uma coisa é a gente entender por que alguma peça de roupa, um tênis, tem uma diferença tão grande de valor. Outra coisa é a gente Exato. analisar que um whey protein pode custar R$ 120 e uma outra marca com a mesma quantidade custar R$ 400. sim. Tá muito relacionado a isso que tu tá querendo dizer, que, ou seja, o que tem dentro não necessariamente é um whey protein, é o puro whey, e aí torna-se mais barato? E quem é que faz esse controle? Boa pergunta. Aqui no Brasil, né? Uh, Sim, tem várias formas, na verdade. Às vezes é alguma empresa privada que patrocina ali algum laudo e pega testes aleatórios, mas teoricamente pela Anvisa, né, a gente tem uma fiscalização da indústria farmacêutica muito severa de em diversos âmbitos assim, e não seria diferente, né, para a indústria de suplementação. Então, laudos, né, tem que ser feitos, seja por uma empresa privada, alguém que queira patrocinar, queira investigar isso, né, e de fato fazer um laudo, a parte de engenharia de alimentos ali, né, toda essa questão, mas também a Anvisa tem, né, um controle muito rigoroso aí com essas questões, mas algumas coisas acabam passando batido, né, querendo ou não. Mas sobre o que tu tinha falado do valor, né, das coisas, uma das questões, com certeza, é essa questão de uma marca ser mais confiável ou não ter, né, a composição adequada conforme o rótulo está falando. E outra questão também é a matéria-prima, né, desses suplementos. Então, às vezes, por exemplo, um suplemento ele tem um valor um pouco mais caro desse mundo das proteínas, por exemplo, porque ele tem todo um cuidado para ser um rótulo um pouco mais limpo, de não ter muitos adoçantes, de não ter muitos aditivos, de ser justamente um rótulo com coisas um pouco mais naturais, que extraia os corantes, os aromatizantes, as coisas justamente da forma mais natural possível. Então, às vezes, isso acaba encarecendo bastante também, né, o produto que está sendo ofertado final.
Então, nem sempre somente a concentração vai ser o diferencial, mas toda essa proposta por trás do alimento. Mas isso normalmente é muito enfatizado pelas marcas, pelo branding delas, né? De vender um rótulo limpo, de ser um produto mais clean label, que eles costumam chamar. Então, acho que essa questão da concentração é um dos pontos importantes, né? As marcas serem confiáveis e normalmente quem já está mais tempo no mercado consegue cobrar um pouco mais, mas também essa parte da matéria-prima, da procedência, de todo esse processo de produção até chegar ali um produto final, acredito que influencia bastante no valor desse produto também, né? Deixa eu continuar ainda na proposta do Whey. Algumas dúvidas. A gente já ouviu aqui, e também já meio que conhece, assim, quem principalmente toma bastante suplementação, é que o Whey não necessariamente tem que ser consumido depois do treino, né? Ele pode ser ao longo do dia, enfim. Mas tem um pessoal aí que, para lanche, às vezes, vai lá e compra uma barrinha de proteína. Aí toma seu whey ao longo do dia, ou em algum momento específico, e ainda consome mais 15 ovos ao longo do dia. Diz uma coisa, pra, é necessário tanta proteína assim para a pessoa? Depende do objetivo, depende da modalidade, depende do peso corporal, depende de inúmeros fatores. Mas, assim, o que a gente tem uma relevância muito grande da quantidade proteica por dia, sim, né? A gente bater essa recomendação, mas o fracionamento dessa proteína ao longo do dia talvez seja ainda mais importante do que a gente alcançar esse requerimento diário. Por quê? Porque a partir da ingestão de uma fonte de proteína, nós vamos quebrar essa proteína em alguns aminoácidos pela nossa digestão, e são esses aminoácidos que vão ser disponibilizados, né, para o nosso tecido muscular. Só que existe por refeição uma quantidade justamente de proteínas que vão ser disponibilizadas de forma de aminoácidos para fins estruturais. O que a gente comer de excesso de proteínas naquela refeição, nós não vamos aproveitar isso justamente para a construção de tecido muscular. A gente vai urinar essa proteína, a gente vai transformar por algumas outras vias metabólicas em precursores de gordura. Então, às vezes, justamente o diferencial é reduzir o teor por refeição, mas fracionar isso de forma inteligente também. Mas é relativamente fácil de bater a nossa recomendação proteica por dia. Então, é bem comum das pessoas pensarem que precisam de doses cavalares de proteínas, mas justamente aumentarem excessivamente essa ingestão e estarem indo contra os objetivos normalmente de emagrecimento ou de hipertrofia muscular, aonde não precisaria de uma quantidade tão grande disso, mas talvez sim outros nutrientes ou fracionados de forma diferente. Então, é bem comum o pessoal comer muito mais proteína do que deveria ou fracionado de forma errada. Aí entra naquela pergunta que o Dieguinho fez em relação à associação junto com a alimentação, né? Porque daí vai junto com a dieta e para isso tem que entender qual que é a dieta que tu está fazendo, qual é a quantidade de nutriente que tu precisa, e até isso que eu queria te perguntar, assim, normalmente quando tu indica a suplementação, ela acaba sendo diária ou vai muito também, obviamente depende muito das pessoas, da modalidade, como tu falou, mas vai em relação ao treino, a carga de treinos, por exemplo, se daqui a pouco aquele dia que a pessoa vai descansar, o day off, não, então nesse dia suplementação não vai ser necessária, ou não, vai todos os dias até para o corpo entender como se acostumar com esse estímulo. Normalmente como é que funciona? Perfeito. Tem alguns suplementos, né, de novo, como a creatina e a betalanina, que elas têm que ser tomadas todos os dias, inclusive nos dias de descanso, para que a gente obtenha, né, aquele resultado. Então, esses seriam, né, prescritos de uso contínuo, né, não teriam diferenças nos dias com treino e sem treino. Mas agora, vamos pensar que essa pessoa ela faz uma sessão de treinos muito longe assim de uma refeição principal e justamente para não ficar um tempo tão grande assim sem comer nada após a sessão de treinos, a gente encaixa essa suplementação porque ela sai do trabalho, treinou e tem que ir para a faculdade e vai ficar mais 6 horas lá, né? Teria
um mundo de tarefas ainda para ser feito. Se nesse dia ela não for treinar, talvez a próxima refeição já vá suprir a necessidade dela. Então, ajustar o fracionamento da alimentação para esse dia talvez não seja necessário a ingestão de suplementação. Mas, por exemplo, se ela não tem de novo aqueles recursos à disposição dela, que ela não conseguiria ter essa ingestão proteica por meio alimentar, ela vai poder utilizar desse recurso independente se ela vai treinar ou não. Tudo depende de como estiver periodizada a alimentação dela, quais opções de refeições ela teria para fazer e como foi, né, fracionado isso ao longo do dia. Se ela tem, por exemplo, no lanche da tarde dela, ela pode comer um sanduíche de frango ou de atum, ou ela pode comer um iogurte com whey protein. Não é porque ela não treinou que ela não pode optar pelo iogurte com whey protein. Não teria diferença, né, dessa escolha pelo teor proteico. Isso já está sendo feito pelo profissional de forma prévia. Então, tudo depende, essa resposta é a que define, né? É um pouco subjetiva, mas é justamente isso. Depende de como estiver fracionada a alimentação daquela pessoa. Mas não significa que se ela não treinou naquele dia, ela não pode usar o suplemento de proteína, muito pelo contrário. Tudo depende do horário e das outras refeições que estiverem sendo propostas para aquela situação. A gente falou muito quando fala suplementação, principalmente da questão relacionada à proteína, né? O que tu traz sobre suplementação em relação a consumir mais carboidrato, assim? Isso daí está muito relacionado, muito pergunta de leigo aqui, está muito relacionado a quem faz uma atividade física, assim, um esporte de alta intensidade, de muito desgaste, de muito tempo? Deixa eu aproveitar essa pergunta do Dieguinho, Que que possivelmente... Não, Não, acontece de o pessoal perguntar quando vai treinar muito cedo, e aí normalmente já tem que acordar, para não precisar acordar ainda mais cedo, para, enfim, ter um lanche ali, né, com um horário maior antes do treino. Então, essa suplementação também do próprio carboidrato antes, mais rápido, né, para que tu possa não precisar aumentar esse tempo de sono que tu vai acabar perdendo, e que também é fundamental. Perfeito. Dúvidas muito boas mesmo. Vamos lá então. Sobre a questão do macronutriente carboidrato, né? Ele é um nutriente que a gente consegue muito facilmente ter por alimentos, então é muito fácil o acesso a ele, né? Com frutas, com pães, com massa. Então, eu acho que a suplementação de carboidrato ela vem para duas ocasiões. A primeira delas é justamente para esses treinos que ultrapassem ali 2 horas de duração, aonde nós a gente não tem uma capacidade de ter uma quantidade de combustível de carboidratos que está armazenada dentro do nosso músculo em forma de glicogênio para um exercício que ultrapasse 2 horas. A gente precisa repor esse carboidrato porque nós não temos esse estoque tão grande assim. Então ali, eu acho que a suplementação de carboidratos ela é essencial por essa incapacidade fisiológica de ter um estoque tão grande disso. Numa segunda situação, eu vejo justamente essa questão de quando a gente não tem muito tempo para fazer uma refeição. Às vezes, sim, a gente pode usar um gel de carboidrato, a gente pode usar uma maltodextrina, uma palatinose, de forma emergencial, caso a gente não tenha, né, nada para comer naquele tempo, naquele momento, pré-treino, ou se a gente tiver um tempo muito curto que a gente não poderia comer nada. Então, ali eu acho que poderia ser interessante. E até analisando essa questão de treinar cedo, das influências de suplementação e de alimentação, eu trago essa reflexão que ela é bem interessante. O nosso contexto alimentar, ele é muito mais importante do que aquela refeição que aconteceria ou não momentaneamente antes daquela sessão de treinos. Por quê? Porque depois que eu ingiro um alimento, ou depois que eu ingiro um suplemento, pensando justamente em carboidratos, que é a principal fonte de energia do meu glicogênio que vai ser estocado, a conversão do carboidrato em glicogênio demora de 3 a 8 horas para acontecer. Então não adianta eu me entupir ali de carboidrato ou de suplemento 10 minutos, meia hora, 1 hora antes do treino, pensando que aquilo ali vai ser a solução dos meus problemas.
eu tenho que ter uma refeição que contenha carboidratos para proporcionar uma quantidade de glicogênio adequada, pelo menos 3 horas antes desse exercício. Se a gente está falando de um exercício que acontece cedo pela manhã, talvez o jantar do dia anterior tenha uma influência muito mais significativa a nível de combustível muscular do que qualquer refeição que a gente pensasse antes, né, cedo pela manhã. Qualquer refeição que a gente pensasse em fazer nesse momento, ela teria um único objetivo: é a gente não passar mal, nem por falta, nem por excesso de alimentos. E normalmente o excesso de alimentos é o que iria nortear essa escolha, porque se eu tenho um tempo muito curto de digestão para comer e de fato ir treinar, a chance de eu pegar um pouco mais pesado e esse alimento querer voltar existe de forma muito presente. Então, os desconfortos digestivos dentro da atividade física é uma das coisas que a nutrição preza mais por manter, né, de forma estável, manter o nosso bem-estar digestivo e não termos desconfortos durante essa sessão. Então, esse contexto, né, ou enxergar a nossa alimentação de uma forma um pouco mais retrospectiva, consegue, né, otimizar bastante o nosso desempenho nessas sessões de treinos. Não sei se eu respondi aí as duas perguntas. Respondeu. Vini, assim, ó, se tu me olhar para mim e perguntar assim, Diego, tu tem mais alguma dúvida? Cara, aí já seria uma consulta. Então, assim, por hora tá excelente. Excelente. A consulta aqui já aproveita, Diegão. Já tá aqui, já enche de pergunta aí. Arthur, queria muito te agradecer a tua disponibilidade, teu conhecimento aí, por compartilhar também com a gente tanta informação crucial para que a gente possa ter uma noção melhor, para que a gente possa tomar as decisões melhores em relação a essa parte da nutrição e principalmente já ter a consciência e a importância de buscar um profissional para passar todo esse controle, toda essa parte da dieta aí para uma melhor performance. Muito obrigado pela tua presença. Perfeito. Eu que agradeço aí a oportunidade, espero que, né, as minhas falas aí tenham sido esclarecedoras. Às vezes a gente se empolga um pouquinho aí falando, né, e tudo mais, mas foi um prazer aí poder compartilhar um pouco aí, né, sobre o meu conhecimento, sobre a minha prática clínica, das modalidades que eu costumo, né, atender no consultório, dos atletas que eu costumo ajudar aí em busca da sua melhor performance. E qualquer dúvida que o pessoal tiver aí, enfim, né, desse encontro de hoje, é só me mandar uma mensagem ali nas minhas redes sociais que vou estar à disposição aí para fazer essa interação também. E aí, Diegão, o que tu achou? Oh, maravilha, adoro. Gosto muito desse papo todo. Por isso que eu falei, não me diz, tem dúvidas. Teria muitas dúvidas e poderia ser uma por cada tipo de suplemento alimentar. Mas, cara, muito bom mesmo. Obrigado aí por tudo. Valeu por compartilhar esse conhecimento. Muito bom, né? Então, Perfeito. Semana que vem, a gente vai largando algumas coisinhas ali no Instagram. Então, segue a gente no @PodAction Brasil, que tem muito conteúdo. E também o link desse episódio, se estiver nos escutando em áudio, vai poder ver quem é o Arthur, quem sou eu, quem é o Vini. A gente tem a versão em videocast também. Isso aí, galera. E manda para aquele amigo lá que achava que precisava se entupir de comida ali antes do treino, ou que estava gastando, né, com suplementos aí sem saber a procedência. Manda para ele ali que com certeza vai ajudar bastante ele também a economizar e tomar a decisão mais certa aí também para melhorar a performance esportiva. Semana passada eu ouvi alguém me falando algo disso. Vou enviar esse episódio com certeza. Excelente. Valeu, galerinha. Semana que vem tem mais.